acompanhar a leitura da Palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 4. Eu vou ler até o verso de número 13. Hebreus, capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 13. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, e nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, disse: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta o descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus capítulo 4, versos 1 a 3. Eu quero meditar com os irmãos e destacar de uma certa forma o verso de número 12, quando o autor fala a respeito da palavra de Deus. Ele descreve um pouco a palavra de Deus. Ele dá algumas características da palavra de Deus. Ele disse assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Provavelmente o autor aos Hebreus, quando escreve esse capítulo, ele deveria ter em mente o relato dos espias, conforme relatado lá em Números, quando 12 espias foram enviados à terra da promessa e eles vasculharam a terra durante 40 dias. Todos eles chegaram entusiasmados. A terra realmente era boa, a terra realmente era maravilhosa, a terra era tudo aquilo que se poderia esperar. Todavia, 10 espias
disseram: todavia há naquela terra homens gigantes, e nós somos como que gafanhotos diante deles. Dois homens, Josué e Caleb, disseram, eu estou parafraseando a passagem, é verdade, realmente lá nós temos homens grandes mesmo, mas nós não podemos esquecer que Deus disse que nós entraríamos na terra. Todavia, o parecer dos 10 espias influenciou negativamente aquela geração. E eles estavam quase dentro da terra. E Deus disse: agora vocês vão peregrinar mais alguns anos. Cada dia que vocês visitaram a terra será um ano de peregrinação. 40 anos no total. Para que aquela geração perecesse. Aquela geração que desobedeceu, que não creu na palavra de Deus, ela não entraria na terra da promessa. O autor, ele começa dizendo que resta-nos um descanso. E ele está fazendo uma referência ao descanso eterno. Há poucos dias, um líder religioso, um pastor em nosso estado de São Paulo, fez algumas declarações a respeito da palavra de Deus, entre outras coisas, dizendo que ela deve ser atualizada. Outros líderes evangélicos caminharam quase que na mesma linha, dizendo que a Bíblia foi escrita para um povo antigo, foi escrita há muitos anos, e hoje nós precisamos atualizar a palavra de Deus dentro da nossa realidade. Quando pessoas assim falam dessa maneira, eu pessoalmente não estranho, embora sejam pastores, mas estão revelando, na verdade, uma coisa: não creem na palavra de Deus. O que é triste é que muitas pessoas que se dizem evangélicas aceitam isso e dizem a mesma coisa, que a palavra de Deus ela está ultrapassada, que a palavra de Deus ela não é um livro atualizado, que a realidade hoje é diferente e nós precisamos reescrever a palavra de Deus. Mas quando nós lemos uma passagem como essa, nós vemos exatamente o contrário. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é permanente. Eu quero levantar duas perguntas para você refletir na sua vida. Você abre a Bíblia e você lê a Bíblia. Você está lendo mesmo a Bíblia? Você está lendo mesmo a Bíblia? E se você estiver lendo a Bíblia, ela muda você, ela transforma você. Um grande problema para o cristão é que ele pode até ler a Bíblia, mas apenas ler e nada mais. Ele não se confronta com a Bíblia, ele não vai realmente a fundo na palavra de Deus, mas ele lê, apenas lê e nada mais. O trecho que nós lemos em conjunto, Moisés está dizendo ao povo, num dos seus últimos discursos, falando a respeito da palavra de Deus. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida, por meio delas vocês viverão muito tempo na terra, da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. E a leitura bíblica que nós fizemos em Deuteronômio 5, a respeito dos 10 mandamentos, eu poderia ter pedido aos irmãos para lermos em Êxodo, mas por que eu pedi em Deuteronômio? Porque Moisés está trazendo a lembrança do povo os 10 mandamentos. Moisés está recordando a uma geração que, quando saiu do Egito, tinha menos de 20 anos. Aquelas pessoas que nasceram durante a peregrinação, e daquela geração toda que saiu do Egito, quando tinha mais de 20 anos, só tinham 2 homens, Josué e Caleb. Todos os demais morreram. Mas Josué e Caleb estavam com uma geração que havia crescido durante a peregrinação. E aqueles que tinham menos de 20 anos quando saíram do Egito. E então ele está recordando àquela geração os princípios da palavra de Deus. Quando você lê o livro de Josué, é muito interessante porque no começo o povo está apegado à palavra de Deus, o povo está realmente alicerçado na palavra de Deus,
Mas quando você vai para o fim do livro de Josué, ele levanta ao povo sérias questões. Vocês estão praticando a idolatria, vocês estão servindo a outros deuses. E chega naquele momento em que Josué fala ao povo: escolhei hoje a quem servais, ou vocês sirvam aos deuses dos amorreus, em cuja terra vós habitais, ou aos deuses dos nossos pais, além do Eufrates. Josué está dando a missão ao povo de escolher entre deuses e Deus. Ele está dizendo: qualquer escolha que vocês fizerem é idolatria. E então ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não está dando opções ao povo de escolher entre a idolatria e Deus. Mas quando nós vamos para o livro de Juízes, no capítulo 2, no verso 10, há uma frase ali que essa frase me deixa muito estarrecido. E surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. O livro de Juízes é um relato triste da história da nação de Israel. É um relato de quase 350 anos de história. Mas se você ler o livro de Josué, o que marca muito ali é que o povo, ele transgredia a lei de Deus, desobedecia a lei de Deus, ele era levado cativo ou vivia sob o domínio de uma outra nação. Então Deus levantava libertadores, e durante a vida desse libertador, a nação voltava-se para Deus. Mas quando você chega no final do livro de Juízes, o livro termina assim: e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. A palavra de Deus estava esquecida, abandonada pela nação de Israel. Por isso, a pergunta que eu fiz aos irmãos: quando você abre a sua Bíblia, você lê a sua Bíblia, você lê a mesma Bíblia, você está lendo de fato a palavra de Deus? E esta palavra tem mudado a sua vida, esta palavra tem transformado a sua vida. Porque se ela não transforma a sua vida, não depende dela, no sentido de que ela não é mais eficaz, ela é eficaz. O problema está em você. O problema está em você. O autor aos Hebreus, ele começa a recordar um pouco a nação de Israel, aos seus leitores, melhor dizendo, e ele está falando da fidelidade de Deus. Deus prometeu uma terra a Abraão, Deus agora cumpriu aquela promessa quando o povo entra na terra da promessa. Deus disse a Abraão que ele realmente haveria, a sua geração, a sua descendência haveria de possuir a terra. E Deus fez com que a nação possuísse de fato a terra. Todavia, aquela entrada no descanso ali é temporária. Porque nós temos algo maravilhoso, nós temos algo interessante. A entrada na terra da promessa é uma figura para nós da nossa entrada no descanso eterno com Deus, quando nós estaremos eternamente morando na casa do Senhor Deus. O autor fala que naquela ocasião muitos não entraram na terra da promessa, por duas razões principalmente, que ele apresenta. No verso 2 ele diz assim: pois as boas novas foram também pregadas a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Ele está ressaltando aqui algo simplesmente terrível. Aquela geração ouviu a palavra de Deus, mas não creu nela. Aquela geração escutou a palavra de Deus, mas não deu crédito a ela. O pecado da incredulidade na palavra de Deus leva à desobediência. E Deus disse assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Nós podemos aqui destacar algumas promessas que Deus faz. Por exemplo, o povo seria propriedade exclusiva de Deus. É o que Pedro fala na sua epístola, que nós somos sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Deus tem o seu povo, seus eleitos,
são o seu povo. Deus estabelece algumas condições para a nação de Israel. Primeiro, ouça a palavra de Deus. Mas não é apenas no sentido de ouvir, é no sentido de viver, é no sentido de praticar. É no sentido de saber que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Na verdade, nós somos instruídos a evitar até mesmo a aparência do mal. De manhã eu falei sobre uma igreja modelo, e talvez uma grande dificuldade para a igreja ser modelo é porque ela não se apega fielmente à palavra de Deus. Mas ainda uma outra coisa que Deus requer é que nós guardemos a aliança com o Senhor. Que nós sejamos fiéis na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Não vamos nos esquecer que uma geração inteira pereceu no deserto. Não entrou na terra da promessa, porque não creu na palavra de Deus. Uma das coisas que eu mais temo é que nós nem sempre damos o crédito real à palavra de Deus. Nem sempre nós damos valor à palavra de Deus. É muito importante para nós considerarmos o seguinte: a palavra de Deus é a palavra do Senhor. E se nós cremos em Deus, nós também devemos crer na palavra do Senhor. Sem medo, sem reservas. Porque ela é, conforme Moisés disse à nação de Israel, a palavra de Deus é a nossa vida. É ela que nos fortalece, é ela que nos sustenta. Mas além da incredulidade, o povo foi desobediente a Deus. Portanto, resta entrar em alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Olha que exortação que o autor aos Hebreus está fazendo aos seus leitores e a nós. A incredulidade ela leva à desobediência. A desobediência ela é fruto da incredulidade. Nós somos chamados a obedecer à palavra de Deus. Quando eu leio essa passagem de Deuteronômio, quando o povo está próximo da entrada de Números, quando o povo está próximo da entrada da terra da promessa, avistando a terra da promessa, o povo é obrigado a retornar. Porque não creu na palavra de Deus, porque desobedeceu à palavra de Deus. E a desobediência à palavra de Deus é algo terrível, é algo sério demais. Aquele povo não entrou na terra da promessa. E certamente também muitos não entrarão no reino de Deus, por incredulidade, por desobediência à palavra do Senhor Deus. Então o autor começa a falar da palavra do Senhor. Ele diz assim, voltando a reler o verso 12: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos. A palavra de Deus não é uma coleção de escritos religiosos antigos. Ela é a palavra de Deus. Como o autor disse, viva e eficaz. Quando ele fala aqui da palavra, ele está se referindo aos escritos do Antigo Testamento. E com toda certeza hoje nós incluímos também os escritos do Novo Testamento. Por isso, nós precisamos atentar a esta verdade. Embora sejam escritos antigos, são tremendamente atuais, verdadeiros e vivos. A palavra de Deus é viva, ela é atual. O que nós precisamos não é atualizar a palavra de Deus, mas é sermos transformados pela palavra do Senhor. Alguém escreveu com muita propriedade
aqueles que querem mudar a palavra de Deus é porque nunca foram mudados pela palavra de Deus. E é uma verdade realmente que nós devemos descansar. O autor aos Hebreus então lhe dá algumas características à palavra de Deus. Ela é viva. Pode ser uma referência tanto à palavra falada de Deus quanto à palavra escrita, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Salmo 33, 9, Davi falando a respeito de Deus como Criador. Deus falou e o mundo veio à existência. É a palavra falada de Deus, é o poder da palavra de Deus de trazer o mundo à existência. Nós nunca vamos compreender isso. A nossa mente ela é limitada, a nossa capacidade de absorção de conhecimento é muito limitada. Como é que alguém do nada pode trazer alguma coisa à existência? Como é que alguém pode trazer à existência alguma coisa que não existe? Mas Deus trouxe o mundo à existência do nada, mas pela sua palavra, tão somente pela sua palavra. Mas também pode ser uma referência à palavra escrita. Ele estava na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos, e recebeu palavras vivas para transmiti-las. É Estevão falando aqui aos judeus, àqueles que haveriam de apedrejá-lo depois, e ele está falando, Moisés recebeu a palavra escrita de Deus. Moisés recebeu as instruções do Senhor lá no Monte Sinai, e ele escreveu essas palavras para que elas registradas, se tornassem a palavra do Senhor, a palavra viva e eficaz. O apóstolo Pedro diz que a palavra de Deus é permanente. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Nós somos regenerados por meio da palavra de Deus, através da pregação da palavra do Senhor. E Deus, Ele opera em nosso coração, mediante a pregação da sua palavra. Esta semana, estava em nosso lugar, eu estava conversando com um aluno, e ele fez uma colocação e eu corrigi, e eu falei, olha, atenta bem para o seguinte, nós somos salvos pela graça. E Deus tem o poder de nos salvar pela graça, como Ele deseja, como Ele quer. Talvez você nem tenha ouvido a palavra de Deus, mas Deus misericordiosamente pode salvar o pecador. Agora, o meio comum que Deus nos deu é pela pregação da palavra. É através da pregação das boas novas da salvação. Deus tem poder porque Ele é todo poderoso, mas Ele não age de forma incoerente. O meio ordinário de Deus para a nossa salvação é pela pregação da palavra, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra. Por isso é que nós precisamos pregar a palavra às pessoas, por isso é que nós precisamos transmitir as boas novas às pessoas. Mas a palavra de Deus não apenas é viva, ela é também eficaz. Significa que ela atinge todos os propósitos para os quais Deus nos deu a sua palavra. Com todo o propósito que Deus nos deu na sua palavra será concretizado, será realizado. A eficácia da palavra de Deus não depende do homem, porque ela é de Deus. O homem jamais confirma a palavra de Deus, jamais autentica a palavra de Deus. Nós lemos nas Escrituras que Salomão escreveu cerca de 3.000 provérbios. Nem todos foram inspirados. Inspirados foram aqueles que ele escreveu e que são registrados em provérbios mesmo. Não chega a 300 provérbios do que Salomão escreveu inspirados. Mas há alguns anos, uma pessoa disse que escrever provérbios era uma coisa muito simples e muito fácil. E essa pessoa se propôs a escrever provérbios. E durante
durante algum tempo tentou escrever e não conseguiu. Depois de um tempo, a pessoa desistiu do seu projeto. O que eu quero dizer com isso é simples. Você pode até escrever um provérbio. E nós temos muitos provérbios populares. Mas são decorrentes da experiência do ser humano, frutos do conhecimento, da sabedoria do homem. Mas em relação à palavra de Deus, não. A palavra de Deus veio de Deus para nós, não foi de nós para Ele. Por isso é que a palavra de Deus, ela é eficaz. Porque o poder de realizar todas as promessas, profecias, na palavra de Deus, elas vêm unicamente do Senhor Deus. A eficácia da palavra de Deus pode ser vista, por exemplo, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes era uma arma útil no arsenal de todo soldado. O ponto aqui enfatizado é para mostrar que o julgamento de Deus é severo e justo e terrível. Todo o poder está nas mãos de Deus. Aqueles que recusam ouvir a sua palavra enfrentarão o julgamento e a morte eterna, enquanto que aqueles que creem nela entrarão no seu descanso e terão a vida eterna. A palavra de Deus, ela tanto liberta quanto condena. Ela tanto dá vida quanto também pronuncia a morte. A palavra de Deus é vida e ela é simplesmente maravilhosa para todos nós. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. O autor aqui não está falando do corpo humano. Ele está falando da eficácia da palavra de Deus. Ela adentra no mais íntimo do nosso coração. No verso 13, o autor disse assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Deixe-me dizer da minha experiência. Eu não tenho medo de ser vasculhado por Deus. Por uma razão. Eu não posso esconder nada de Deus. Posso esconder da minha esposa, posso esconder das minhas filhas, dos meus gêmeos, posso esconder dos meus netos, posso esconder dos irmãos. Mas isso não muda nada. Isso não altera absolutamente nada. Mas eu não posso esconder de Deus. Deus sabe. Deus conhece. E há uma expressão no verso número 13 que eu acho muito significativa. E julga os pensamentos e as intenções do coração. Deus conhece. Deus sabe. É por isso que nós não podemos, em momento algum, negligenciar a eficácia da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus é ímpar em nossa vida. A palavra de Deus é Deus falando conosco. Você não ouve a voz de Deus audivelmente, mas você ouve Deus falando a você através da sua palavra. Por isso é que nós precisamos ler a palavra. Por isso é que nós precisamos meditar na palavra. Por isso é que nós precisamos aplicar a palavra de Deus em nossa vida. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Aquela geração não entrou na terra da promessa por incredulidade e desobediência. Será que a nossa geração é diferente? Será que a nossa geração não está agindo da mesma forma? Você pensa que vai entrar no reino de Deus? Você até gostaria de entrar no reino de Deus? Mas pense ao contrário.
Você está vivendo esta verdade? Você está vivendo esta maravilhosa lição em nossa vida? Nós temos realmente vivido em conformidade com os ensinamentos da palavra de Deus? Portanto, esforcemos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Não brinque com a palavra de Deus. Não menospreze a palavra de Deus. Não despreze a palavra do Senhor, porque isto custa muito. Isto traz muitas amarguras ao coração. Um teste simples. Você obedece a palavra de Deus de coração? Você é fiel a Deus? E eu não estou me referindo apenas a dízimos e ofertas, eu estou dizendo da sua vida. Estou dizendo do seu dia a dia. Eu estou dizendo do seu falar, do seu pensar, do seu agir. A palavra de Deus nos chama a uma vida de bênçãos. Nós não precisamos atualizar a palavra de Deus. Nós não precisamos de uma nova escritura. O que nós precisamos é nos voltar para a palavra de Deus. É nos apegar a ela. É nos identificarmos com ela. Vivê-la e praticá-la. O grande problema hoje não é o mundo, mas é a própria igreja. Quando ela não vive a palavra do Senhor Deus. As pessoas querem mudar as escrituras sagradas, mas não querem ter seus corações mudados pela palavra de Deus. Eu levanto uma pergunta aos irmãos: por que toda a briga é com a palavra de Deus? Por que ninguém briga com outro livro de qualquer outra religião, de qualquer outra seita, mas apenas com a palavra de Deus, unicamente com a palavra de Deus? As pessoas riem, ironizam a palavra de Deus, mas aqueles que creem na palavra de Deus descansam nela. São firmados na palavra de Deus. Nós precisamos nos lembrar que Deus é Deus e que a sua palavra é viva e eficaz. Jesus voltará hoje, amanhã. Você não sabe, nós não sabemos. Ele pode voltar daqui a pouco, pode voltar daqui a 100 anos, 200 anos, não sabemos. Mas ele voltará. Sem dúvida, ele voltará. Jesus não disse quando voltaria, que dia, data e hora, mas ele disse que voltará. E nós precisamos crer nisto, descansar nisto. Nós precisamos viver apegados à sua palavra, amando a sua palavra. Gosto muito de ler biografias, especialmente de pessoas que lutaram contra Deus, pessoas que rejeitavam a palavra de Deus e que, movidos pelo Espírito Santo, foram transformados ou transformados pela graça de Deus, e são pessoas que hoje expõem a palavra de Deus, pregam a palavra de Deus. Há uma autora alemã que ela era totalmente contra a palavra de Deus. Escreveu livros contra a palavra de Deus. Mas Deus misericordiosamente transformou a sua vida. E hoje ela defende a palavra de Deus no sentido de escrever contra tudo que ela mesma escreveu.
eu, você, nós não amávamos a Deus. Você não nasceu amando a Deus, você não nasceu crendo na palavra de Deus. Houve um momento que Deus transformou a sua vida e você então aprendeu a amar a Deus, a amar a sua palavra. Então viva essa palavra, pratique essa palavra. Nós não precisamos atualizar a palavra de Deus. Nós devemos nos voltar a ela com toda a dedicação e com toda a firmeza. A palavra de Deus é sempre viva e eficaz. E a sua mensagem sempre é fiel e atual. Disse há pouco, fico imaginando aquela geração que estava ali, bem próximo do Rio Jordão, atravessar o Jordão e entrar na terra da promessa. Os espias chegam e falam: olha, a terra é tudo o que Deus disse. Mas há um problema. Tem gigantes ali. A incredulidade e a desobediência fez com que aquela geração caminhasse mais 38 anos e perecesse no deserto. Será que você não está caminhando como essa geração? Será que você não está vivendo como essa geração? Lembre-se, a palavra de Deus, ela julgará as intenções do coração. Não tenha medo, mas descanse nesta verdade e apegue-se à palavra de Deus. Firme-se na palavra de Deus.